Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone no canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para as notícias aqui de hoje, né? A primeira notícia aqui que saiu, né, sobre o Santos Futebol Clube seria que o lateral Keivson, né, aquele que jogou contra o Grêmio, que acabou entregando o gol ali, a gente culpou muito ali a falha da zaga, mas começou por ele ter tomado 3 dribles na lateral, né? Seria a terceira opção hoje da lateral, né? Não tá tendo muito espaço, então está próximo de defender o Sport, tá? Sabemos que o Sport está muito mal no campeonato e o Santos vai ter direito de empréstimo para ele, né? E com isso o Keivson está sendo emprestado para o Sport, tá? Então isso é bom, tá, galera? Também porque o Sport vai arcar com 100% do salário dele, né? Até o final da temporada, então o Santos vai aos poucos aliviando a sua folha salarial, né? Que está muito alta ainda, né? Mas ele tem contrato com o Santos até 2027 e provavelmente o Santos vai emprestar com um interesse de compra, né? E é isso, rapaziada. Deixem nos comentários se vocês acham uma boa esse empréstimo do Keivson, tá? Eu particularmente acho, até porque não estava tendo espaço e quando ele teve a oportunidade foi muito mal. E hoje o Santos tem o Escobar e o Souza. E tem o Vinícius Lira também, né? Que não foi até melhor do que o Keivson também. Então o Santos tem 3 bons laterais esquerdos hoje, né? Então não teria necessário ter 4, né? Então acho que esse empréstimo valeu a pena. Óbvio que ele não tem um salário tão alto, mas ele renovou no começo do ano, então ele teve um aumento de salário. Mas mesmo assim, o Santos dá uma aliviada um pouco da folha dele também, tá? E a próxima notícia também, galera, sobre o atacante lá do América, né? Que o Santos falou que já tinha desistido, não vai vir, não sei o que. O segundo o Lucas Mustetti, né? Ele voltou a falar que o Brian Rodrigues ainda tem interesse de vir ao Santos, né? Porque o Santos saiu o Verón e o Soteldo e a lacuna tá aberta. Então o Santos não tem, como eu falei pra vocês, um reserva pro Guilherme, ou que seja titular, um cara que dispute vai com o Guilherme e o Barreal, né? E o Santos tem interesse em troca de jogadores, né? E não sabemos quais são esses jogadores ainda, mas provavelmente devem ser esses jogadores que estão hoje tendo poucas oportunidades, né? Eu acredito que o Santos possa colocar um dos seus volantes, óbvio, tirando o Arão que acabou de chegar, o Zé Rafael, que hoje é absoluto. Não descarto o Santos colocar, por exemplo, o Sherman e o Pituca, o Sherman e o Schmidt, ou o próprio Rincon, os que coloquem nessa troca para poder trazer o Brian Rodrigues, tá? Isso também porque, né, o Brian Rodrigues estaria animado com a possibilidade de atuar no Brasil e até ao lado de Neymar, que poderia facilitar a negociação. Cabe ressaltar que o Uruguai tem boas referências do futebol sul-americano e já se destacou em clubes como o Peñarol e o Los Angeles Futebol Clube, né? E o Santos também não desistiu do Mike, né? Segue em busca lateral direito o Mike do Palmeiras entre nomes ventilados e também avalia a cotação de um zagueiro, embora sem tanto urgência nesse setor. Eu já sou ao contrário, tá, galera? Eu acho que esse setor precisa urgentemente ser olhado com mais atenção junto com um atacante de lado, tá? Mas talvez essa vinda do Arão e o Kleber Xavier dizendo que ele pode jogar tanto, não vê ele mais como segundo volante, ou ele vai jogar de primeiro volante ou de zagueiro. Então provavelmente isso faz o Santos ficar um pouco mais tranquilo nisso. Eu não duvido nada do Arão ser o zagueiro do Santos, tá? Durante essa temporada. E deixa aí nos comentários também, galera. E se Brian Rodrigues, se vier, óbvio que ele vai ser reserva no começo, igual o Roleiser, mas vai ser um cara que aos poucos vai entrar e vai sobrar no time, tá? Vai sobrar. Ou no lugar do Barreal, ou no lugar do Guilherme, ele é um cara melhor que os dois. Ele é melhor que os dois, já se provou isso, é o atacante de seleção uruguaia. Provavelmente pode estar na próxima Copa do Mundo. Então o Santos teria Roleiser, Neymar, Brian Rodrigues, Barreal, teria um quarteto de ataque espetacular, tá, galera? Espetacular, tá? E, para fechar as notícias também, galera, eu peguei um trecho aqui do Wagner Frederico falando sobre a Libertadores, né? Além da Libertadores, ele falando do balanço do Santos desse trimestre. Vamos dar uma olhada? Se vocês quiserem mais detalhes nesse vídeo, vocês assistem no canal do Wagner, tá? Os primeiros meses do ano, tá? Vou trazer aqui para vocês e aí a gente vai comentando em cima aqui. Vamos lá. Relatório fiscal do primeiro trimestre de 2025. O déficit do Santos há um déficit de 37,4 milhões nesses 3 primeiros meses. Basta o contador colocar o KINAI. Cara, vocês já viram lá a tabela, né, galera? Como tá os resultados do Santos, né? O balanço tá muito ruim. É muito perigoso, tá? O Santos vai ter que dar uma mexida aí. Ou tentar buscar competição internacional. Ou tentar venda de jogadores, arrecadar mais, tá? Tá gastando muito e entrando pouco, né? Não que esteja entrando pouco, mas o gasto é maior do que a entrada, né? A projeção, a estimativa era de que esse déficit
chegasse a no máximo 23,2 milhões. Foi quase 15 milhões a mais, olha hein, de gasto. Olha o quanto superou, hein? Olha o quanto superou. De 23 passou para 37 milhões. As receitas do Santos aumentaram no primeiro trimestre, né? Isso já era esperado. Com a presença do Neymar, os contratos... Esses 121 milhões, galera, seria basicamente ser o Neymar, né? É o que mais ou menos o Santos arrecada nos últimos anos, né? Então esses 50 milhões aqui, um pouco mais de 50 milhões, aumentou justamente pela chegada dele. Talvez seria mais se ele não tivesse machucado, mas foi bom, assim, nesse lado aqui foi bom. Mais contratos foram fechados, contratos de publicidades, e os valores também aumentaram, os valores dos contratos. Então havia aí uma expectativa de que o Santos chegasse a 121 milhões, né? 121,7 milhões de reais de receitas nesses 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março do ano. Eles aumentaram para 34, triplicou, galera, triplicou aqui, tá? Isso foi muito ruim também, tá? Milhões. Ou seja, a folha salarial do Santos hoje, gente, é de 34,8 milhões e pode aumentar, né? Podemos até ter aí novas surpresas, porque o Santos está contratando, contratou o Ilharão agora, contratou o Igor Vinícius. 10 milhões, galera, é mais ou menos também, assim, entendo, porque é a folha do Santos da Série B. Óbvio que uma folha de 10 milhões para um clube grande não é nada hoje. E para a Série B é uma folha alta, comparando com os outros times que disputaram a Série B, né? Mas 34 milhões é absurdamente alta, né, galera? Assim, pelo menos é uma folha. É menos, óbvio, que do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, mas times arrecadam muito e ganham títulos. Querendo ou não, ganhar títulos ganha muito também, né? Receita é muito alta. Então, por exemplo, se o Santos está com 174 milhões agora de receita, vamos dar um exemplo. Palmeiras, o que ele arrecadou já esse ano, com o que já jogou, com televisão, com um estádio, com shows, e agora com o Super Mundial, que a gente já sabe que já passou de 200 milhões, o Palmeiras já tá com meio bilhão aqui. Meio bilhão. O Palmeiras tem 3 vezes mais nesse exato momento. Então, por isso que a folha dos caras chegam a 50 milhões por mês, né? Então, pro Santos ter 74 milhões, o Santos tem que arrecadar mais. Que seja com estádio maior, que seja com mais receitas, que seja mais alguma outra coisa, tá? Mas hoje tá muito alta, tá? Claro, o Santos também pode admitir numa gestão responsável. Isso aí, para mim, é uma aposta. Não, vamos fazer um time forte, mesmo sem a gente ter condições, para que a gente consiga bons resultados. Até agora, o único bom resultado que o Santos conseguiu este ano foi a 4ª colocação no Campeonato Paulista. Por que é um bom resultado? Primeiro porque manteve ali, né, a sua obrigação. O Santos é um dos 4 grandes clubes de São Paulo e, na minha opinião, é sempre a obrigação desses 4 clubes, Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo, de chegarem à semifinal do Campeonato Paulista. São os maiores clubes, são os que têm maior orçamento, maior investimento, então é obrigação deles chegar às semifinais. O Santos conseguiu. E com isso conseguiu já garantir a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem. Isso é o mais importante, né? Agora, o desempenho do Santos na Copa do Brasil, a outra competição que o Santos disputou no primeiro semestre, foi horroroso. Foi horroroso. Foi eliminado no primeiro duelo. Né? O Santos entra direto. Praticamente nem jogou, né, galera? Então, por exemplo, se o Santos tivesse passado pro CRB, que eu me lembro, era mais ou menos 3 milhões e meio a mais de classificação. Aí se vai pra próxima fase e passa, já vai pra 5 milhões a mais. Então isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E o Santos deixou passar isso. Então o que o Wagner tá dizendo é que o Santos tá fazendo um time mais forte pra tentar buscar a Libertadores. O Santos só vai aumentar bem a receita dele se buscar uma competição internacional, que no pior dos casos seja sul-americana. Mas a ideia é a Libertadores, porque a Libertadores você traz mais receitas. Talvez o Santos indo para a Libertadores é mais fácil o Neymar renovar até a Copa do Mundo, porque aí o Neymar, o projeto Libertadores e o Neymar estando, o Santos vai conseguir aumentar seus patrocínios, trazer mais patrocínios, mais jogos na televisão, e sabemos que jogos na televisão são muito mais caros, em competição internacional, vale mais. O Santos vai poder, como também fala, vitórias da Libertadores, eu acho que é 1 milhão cada vez que você ganha um jogo da Libertadores. Então isso daí é
a receita praticamente dobra, né? Se você só de você jogar Libertadores, e quanto mais longe você chegar, melhor. Igual a Copa do Brasil, não precisava ser campeão, mas esperava que o Santos poderia pelo menos chegar umas quartas de finais, passar pelo CRB, passar mais uma fase, aí, beleza, arrecadou uns 15 milhões ali no total com a Copa do Brasil, beleza, caiu fora nas quartas, pro Flamengo, pro Palmeiras, que seja, mas tudo bem, pelo menos arrecadou mais. O Santos sentiu na Copa do Brasil e não jogou, perdeu pra um time horroroso que é o CRB, que tá mal na segunda divisão, entendeu? Então o Santos tá dando o famoso, mano, vou arriscar tudo, meu. Vou manter o Neymar, o Roleiser tá bem, vou tentar buscar Brian Rodrigues, mais jogador de seleção, Barreal tá bem, trouxe o Arão que sempre jogou bem no futebol brasileiro, tanto no Botafogo como no Flamengo, trouxe o Zé Rafael, que é um jogador caro, manteve alguns jogadores caros que hoje são reservas, que é o caso do Pituca, o caso do Rincon, trouxe o Igor Vinícius, que é um jogador que também não é tão caro, mas também não é tão barato. Vou tentar segurar o Brasão, nem que só aumentar o salário dele, porque é um dos melhores goleiros hoje de atividade do país. Então o Santos está fazendo de tudo, imaginando que possa para a Libertadores e aproveitar. O que o Santos tem que fazer é surfar na onda dos outros times que estão em mais competições. Então todos os times que estão melhores que o Santos, que a gente sabe que vai para a Libertadores, que vão disputar para a Libertadores, tem mais de um campeonato. Ou tá na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, ou estão nos dois, pelo menos um dos dois. O próprio São Paulo mesmo, que tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil e tá no Brasileirão. Então o Santos tem que aproveitar que esses times vão jogar poupando jogadores no Brasileirão, principalmente nas fases mais delicadas, e o Santos tem que tentar surfar no Brasileirão, vai ter que tentar aproveitar esses jogos e ganhar entrar no G6, G8, que seja, se tiver até lá, e tentar se manter até o final, porque quando acabar o campeonato para esses times, eles vão com tudo pro Brasileirão. O Flamengo e o Palmeiras é um grande exemplo. Eles ficam lá segundo, terceiro, no Brasileirão, lá porque tá jogando os campeonatos. Quando eles caem na Copa do Brasil ou caem na Libertadores, que seja, Brasileirão, os caras começam a dar uma arrancada espetacular. Entendeu? Espetacular, que aí fica difícil de pegar os caras. E a mesma coisa pode ser os outros times que vão entrar. Aí tem os outros times que vão correr por fora, galera. Fluminense, Botafogo, que eu acho que o Botafogo vai melhorar no Brasileirão também. O Inter foi muito bem ano passado, mas tá mal esse ano. Então o Santos tem que aproveitar, entrar. O Fortaleza é outro clube que foi muito bem ano passado e tá mal esse ano. Então dá pro Santos buscar essa Libertadores. Mas é um risco, porque se não der certo, vai estar com um elenco muito caro para ano que vem não jogar nenhuma competição internacional, tá bom? E o que vocês acham disso, galera? Deixa aí nos comentários se vocês acham que o Santos vai buscar a Libertadores, se o Santos vai conseguir essa vaga, nem que se abrir mais uma vaga ali, G7, G8, o Santos buscar ali o sétimo, sexto lugar. Mas dá pra sonhar, galera, dá pra sonhar. Pelo que o Santos terminou aí o primeiro semestre, o finalzinho, acho que o Santos deu evoluída. Hoje a gente pode falar que a gente tem uma base de time, coisa que a gente não tinha antes. A gente consegue hoje escalar o time do Santos, tá? E vamos sonhar, acho que a gente tá aqui pra isso, né? Tentar acreditar, não vir aqui só falar mal do Santos. Tem erros aí, gastos demais. O que resta nós como torcedor é que dê certo, o Santos consiga sair disso. O Santos voltar a mostrar sua imagem em umas competições internacionais, que é o que está precisando, né? E a gente sente falta. O Santista, como tricampeão Libertadores, sente falta de jogar essas competições, né? Eu sinto muita falta de Libertadores, de ver meu time na Libertadores, né? Então, e a gente vem sofrendo muito nos últimos anos, então a gente tem que agora acreditar que as coisas vão dar certo, tá? E é isso, rapaziada. Peço mais uma vez para você se inscrever no canal do Tático News, comente, curta o vídeo. Se quiser ser membro para apoiar o canal também, seja membro. Depois, mais pra frente, vou pensar algumas coisas pros membros do canal também. Mas por enquanto é baratinho também. Coloquei o menor preço que o YouTube disponibiliza. Só para manter esse canal aqui de pé e vocês me ajudarem. Só de dando like e assistindo o vídeo já me ajuda muito, muito mesmo. E o canal tá crescendo, galera. Por isso que eu tô bem animado aqui, falando sempre do Santos. Vocês vão me ver falando algumas críticas, bastante. Mas pode ter certeza, a última coisa que vocês vão me ver aqui é torcer contra, tá? Torcer contra o Santos. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pra vocês aí. Sempre tô assistindo o vídeo no canal. Eu sei muito bem quem tá sempre acompanhando os vídeos aí, comentando. Eu tô sempre respondendo vocês também no comentário, tá bom? E até o próximo vídeo. Até mais, galera.